Boa, boa noite a todos. Eu sou Miriam Cipriani Gomes. Antes de agradecer o gentil convite, também quero me apresentar de forma protocolar. Eu sou uma mulher branca, cabelos assim com mechas, loiras, e eu tenho 59 anos, sou da estatura de 1,60 m, estou vestindo uma camisa branca com listras azuis. E me permitam falar sentada. Eu estava dando aula até agora, estou um pouco cansada. Eu quero agradecer o convite da doutora Cláudia, do doutor Marlos, do doutor Brasil, de falar, doutor Márcio também, boa noite. De falar Se eu falar sem o microfone, todos me ouvem? Não? Ah, por causa da gravação. Tá, vamos lá. Ah, melhor. Uhum. Então, eu agradeço o convite para falar para vocês e agradeço de ter sido precedida pelo Dr. Wesley, porque a fala é uma continuidade daquilo que ele, como médico formado há 2 anos e agora enfrentando as agruras, não é, as alegrias de começar a trabalhar, me conduz a fazer algumas reflexões. Eu quero dizer que eu estou na advocacia do sindicato há praticamente 6 anos, me aproximei muito da realidade de vocês, não conhecia essa realidade, isso enriqueceu muito a minha advocacia e me trouxe um conhecimento sobre a realidade dos profissionais médicos que, de certa forma, me espantou, no sentido de se abrirem para vocês, a partir, né, da formatura que está próxima, uma série de possibilidades que precisam ser pensadas, que precisam ser refletidas, não é? Quando nós vamos para as pesquisas que divulgam aí dados sobre empregabilidade, a primeira notícia é que os profissionais de medicina hoje eles têm assegurado um grau de empregabilidade superior a 97%. Não há outra profissão que assegure esse percentual de colocação no mercado de trabalho, o que é muito bom, o que dá uma tranquilidade, o que dá um estímulo, depois de 6 anos dentro de uma faculdade, né, é um sacerdócio, eu sei que a medicina é um sacerdócio, eu também tenho um filho que vai se formar em medicina agora no mês de abril, e acompanho a rotina de estudos, acompanhei o sacrifício para entrar na faculdade. Então, sou totalmente próxima daquilo que vocês vivem. E falando um pouquinho da empregabilidade, que está acima dos 97%, eu pergunto, qual empregabilidade é esta, né? Do que nós estamos falando? Porque no momento em que vocês estiverem fora da faculdade, né, e passarem aí pelo que o Dr. Wesley passou há 2 anos atrás, vai surgir um universo na frente de vocês, um universo de possibilidades, e eu penso que não há como não deixar de se encantar pelo canto da sereia. Eu entendo que deve ser uma lição isso que o Dr. Wesley trouxe para vocês, no sentido de que vocês terão na frente de vocês uma série de convites, uma série de chances, e vocês podem fazer as opções de vocês, mas eu acho que sempre refletindo sobre essas possibilidades. Por quê? Porque haverá um leque de opções para que vocês iniciem a vida profissional de vocês, e muitas vezes essas opções elas são aparentemente ou momentaneamente atrativas, mas ao longo prazo elas se mostram prejudiciais, não é? Então, se nós pensarmos nas formas de contratação que se apresentam hoje para os profissionais médicos,
Claro que vocês têm que pensar a longo prazo, vocês são jovens, né? E eu também já fui jovem, e eu achava que o tempo não ia. Só que a advocacia, e como você, né, no começo da atividade profissional de vocês, eu acho importante vocês refletirem que profissionais e que condições de vida vocês terão daqui a 40 anos. Porque eu já atendi médicos que, depois de 31 anos de trabalho contínuo, não tinham a condição de deixar de trabalhar como trabalhavam há 31 anos atrás, porque não fizeram uma boa escolha, só foram trabalhando, os anos foram passando, e eles trabalhando, e ao final de uma vida de trabalho, não havia uma condição financeira, uma condição econômica que lhe permitisse descansar ou, pelo menos, diminuir o ritmo de trabalho. E esta situação desse médico em particular, ela reflete em grande parte a situação dos profissionais de medicina, que chegam ao final de uma vida inteira de trabalho e não é, por escolhas que, no momento de serem tomadas, pareciam ser as melhores, se prolongaram e levaram a um futuro e agora a um presente que, infelizmente, não permite a pessoa ter, né, um descanso, diminuir a sua carga. Isso precisa ser pensado agora. E, na hora que vocês saírem da faculdade, vai se apresentar a constituição de uma pessoa jurídica, vai se apresentar um concurso público, vai se apresentar um contrato de trabalho em regime de CLT, vai se apresentar a famosa e malfadada sociedade em conta de participação, que nem é uma sociedade, né, ela é prevista no Código Civil, mas ela não tem uma personalidade jurídica própria. Então, tudo que se faz dentro dessa sociedade não é num CNPJ, não é assim, uma exposição, é uma completa obrigação por parte do médico, pessoa física. Seria importante que a gente pudesse, em outro momento, ter uma conversa mais detalhada sobre todas essas formas de contratação que se apresentam possíveis. De início, elas são muito atrativas do ponto de vista financeiro, mas que, ao longo do tempo, elas podem ser prejudiciais. Isso precisa ser compreendido por cada um de vocês, porque todas essas possibilidades, elas vão se apresentar e logo. E vocês precisam conhecer as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. É claro que o melhor cenário, né, do nosso ponto de vista de juristas, é uma proteção social formal, ou seja, uma contratação via CLT, que é a típica contratação do setor privado, e cada vez mais os tomadores de serviços, eles estão fugindo dessa modalidade, porque no Brasil, né, nós temos essa equivocada percepção de que o trabalho é caro, não é? Que a legislação trabalhista é um estorvo, que atrapalha na competitividade. E isso precisa ser revisto, porque o trabalho ele não é caro, muito menos o trabalho do profissional médico, que está, né, aí salvando vidas, né, fornecendo todo tipo de alento para as pessoas. Então, como eu dizia, no melhor cenário, todos os trabalhadores, entre eles os profissionais médicos, deveriam ter um mínimo de proteção social, pelo menos num dos seus vínculos. Nós sabemos que os médicos têm muitos vínculos, 3, 4 vínculos simultâneos, mas o ideal é que pelo menos um deles vocês fossem, né, empregados seletistas, né, fora do setor privado, no setor público. O concurso público, né, geralmente na esfera da Fazenda Municipal, na esfera do município, é também uma opção formal, não é? Ingressar num quadro de servidores municipais e ter também uma série de direitos trabalhistas assegurados pela Constituição Federal, e, nesse sentido, o servidor ele se equipara ao empregado seletista, também é uma modalidade de contratação aconselhável.
E aí, claro, que ao lado dessas modalidades preferenciais e que permitem uma proteção social, seja por parte do empregador privado, seja por parte do empregador público, vão aparecer as modalidades menos, vamos dizer assim, vantajosas, não é? Como é a possibilidade de vocês constituírem uma pessoa jurídica e prestarem serviços através dessa pessoa jurídica, e, inclusive, por contratos de terceirização, sejam esses contratos públicos ou privados, então, vocês estarão sempre intermediados por uma sociedade simples, ou uma sociedade empresária que presta serviços médicos para alguém, para um ente público ou por ente privado. Esse tipo de contratação é uma contratação temerosa, porque assim, rege esse meio, muitas vezes, sociedades que não têm uma idoneidade financeira. Então, muitas vezes, né, o doutor Wesley relatou para vocês, médicos que trabalham, que prestam os plantões, fazem ali plantões de 12 horas seguidamente e que acabam ficando com um crédito porque não há o pagamento ou o pagamento atrasa, e isso desprestigia, né, causa uma sensação de injustiça no profissional, porque ele já trabalhou e muitas vezes tem que recorrer ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário é lento, muitas vezes não reconhece o direito como ele é pleiteado, então dá uma sensação de injustiça por parte do Poder Judiciário também, e é uma prática que precisa ser desestimulada, mas muitas vezes não há outra alternativa, principalmente para quem está começando, está iniciando na sua vida profissional e vai ser premido por essa impressão de constituir uma pessoa jurídica com outros médicos que muitas vezes são completamente desconhecidos de vocês. Eu já tive a oportunidade de ver contrato social de pessoa jurídica formada entre médicos com mais de 100 médicos no contrato social, todos na condição de sócio, e quando a gente vai para a realidade desses médicos, a gente descobre que eles não são sócios, que a pessoa jurídica foi utilizada indevida, de forma fraudulenta, para intermediar a mão de obra do profissional médico. Então, nós temos aí 4 possibilidades, né, assim, mais utilizadas na contratação. Claro, uma delas, que é a preferencial, a modalidade pela via da CLT, o contrato de emprego mesmo, vocês serão empregados, como é o caso da FES, né? A FES é a fundação que faz o concurso público, mas todos os profissionais médicos, eles são empregados seletistas, têm assegurados todos os direitos trabalhistas. O concurso para servidor público, né, aí nós afastamos o regime seletista e o profissional médico ingressa no quadro efetivo do Estado, né, do município ou do Estado ou da União, ele é um servidor público. E as contratações menos vantajosas, que são através de pessoa jurídica, e aí surgem os tipos societários possíveis, entre elas a sociedade em conta de participação, que é a pior de todas, e um outro tipo societário, que é a sociedade simples, que não é uma sociedade empresária, mas é uma sociedade regular pela lei civil, que permitiria vocês entrar num quadro de sócios com outros médicos para constituir uma sociedade que presta serviços para quem deseje, para quem tenha demanda por profissionais médicos, né? Hospitais, os próprios municípios que muitas vezes afastam a regra do concurso e terceirizam credenciam pessoas jurídicas e pessoas físicas, médicos, pessoas físicas, para prestar um serviço que deveria ser realizado através da regra do concurso público. Então, basicamente, são essas as possibilidades que vão se apresentar para vocês. Há vantagens, há desvantagens, mas entendo que é necessário que vocês pensem a longo prazo. É claro que no início da faculdade, né, vocês saem com aquela ânsia de fazer plantão, né, de ter ali uma remuneração que é considerável, que é
diferenciada em relação a outros profissionais, né? Isso tem que ser reconhecido, mas eu volto à minha fala inicial. Apesar de haver essa vantagem, seja pelo percentual de empregabilidade, seja porque as condições financeiras, embora eu sei que os médicos trabalham, né, muito, demais, estão adoecendo até em razão disso, os vínculos precisam ser pensados de maneira a se estenderem ao longo do tempo de vida de vocês, né? Porque estão me pedindo para acabar, então já vou acabar. Porque quando eu me formei há 36 anos atrás, parecia que eu tinha, não é uma eternidade, mas eu me preparei para chegar depois de 36 anos, poder dar as minhas aulas, exercer a minha advocacia e também ter um tempo de lazer saudável, que é assim, a minha mensagem que eu deixo para vocês. Vocês são jovens, mas, né, tudo muito rápido, tudo muito momentâneo. Então, se eu tinha uma mensagem para deixar, é essa: façam as melhores opções que vocês puderem fazer dentro desse universo que vai se apresentar agora que vocês estão, né, aí quase com o canudo na mão, né? Obrigada, doutores.